Os processos biológicos do organismo, a todo momento, são coordenados e regulados, e isso é feito por meio de substâncias químicas. Por conta disso, existem dois principais sistemas que fazem esse controle. Primeiramente, temos o sistema nervoso, que controla as atividades orgânicas com a liberação de substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores. E o segundo é o sistema endócrino. Ele regula as atividades celulares também através de substâncias químicas, que são capazes de influenciar as atividades celulares. Essas substâncias são os mensageiros químicos conhecidos como hormônios. Essa aula é uma introdução à endocrinologia. Nessa primeira aula de introdução, vamos estudar alguns conceitos básicos como a síntese de hormônios, o transporte, a interação entre as células e os hormônios, e um pouco sobre o controle da hipófise e hipotálamo. Como já dito antes, o sistema endócrino foi desenvolvido para permitir que os processos fisiológicos sejam coordenados e regulados. Isso só é possível porque esse sistema utiliza mensageiros químicos chamados de hormônios. Os hormônios podem ser entendidos como substâncias químicas produzidas por uma glândula endócrina que caem na corrente sanguínea e agem em determinado órgão-alvo para promover determinado efeito biológico. Então, são substâncias que permitem a comunicação entre diferentes órgãos ou tecidos. Mas apesar dessa definição, existem substâncias como as prostaglandinas e dentre outras que não são transportadas pelo sangue, mas ainda assim elas podem agir em diversos tecidos para promover determinados efeitos biológicos, e essas substâncias também são consideradas hormônios. Então, dependendo do tipo de transporte, a substância recebe diferentes nomes. Quando o hormônio é produzido e cai na corrente sanguínea para ter o seu efeito biológico em tecido distante, esse tipo de substância é conhecida como endócrina. As substâncias conhecidas como efetores parácrinos são aquelas que, ao serem secretadas, elas se difundem através do líquido intersticial, até encontrar a célula-alvo. Normalmente o alvo são células próximas. Se a substância tiver efeito na própria célula que a secretou, ela é denominada de efetor autócrino. Quando a gente fala do sistema nervoso, existe um outro tipo de substância, os neurotransmissores, que vão mediar a comunicação entre um neurônio ou entre uma célula-alvo. O sistema nervoso e o sistema endócrino regulam os processos biológicos, e por isso eles são intimamente relacionados. Por exemplo, na glândula adrenal, as células endócrinas da região medular são estimuladas por neurônios pré-ganglionares, e então elas liberam substâncias químicas diretamente no sangue, em resposta ao estímulo estressante, que no caso essa substância é a adrenalina. Muitos transmissores são compartilhados entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Por exemplo, a epinefrina, a dopamina, a histamina e a somatostatina. Elas são substâncias encontradas tanto no sistema nervoso quanto no sistema endócrino. A principal diferença entre esses dois sistemas é que a ação hormonal é lenta e prolongada. Os efeitos de um determinado hormônio podem durar de minutos até dias, enquanto a resposta do sistema nervoso central é rápida e curta. O sistema endócrino controla funções como o metabolismo, o crescimento e a reprodução. Quando a gente fala de metabolismo, podemos dividir em metabolismo energético e metabolismo mineral. Dos hormônios que controlam o metabolismo energético, temos a insulina, o glucagon, o cortisol, a epinefrina, os hormônios tiroidianos e o hormônio do crescimento. Já o controle do metabolismo mineral, temos o PTH, a calcitonina, a angiotensina e a aldosterona. No controle do crescimento, temos o hormônio do crescimento, o GH, os hormônios tiroidianos, a insulina, os estrógenos e andrógenos, que são os hormônios sexuais, e diversos fatores de crescimento. Os hormônios que controlam a reprodução incluem os estrógenos, os andrógenos, o hormônio luteinizante, o LH, o hormônio folículo estimulante, o FSH, a prolactina e a ocitocina. De forma geral, os hormônios conseguem encontrar sua célula-alvo por conta de receptores específicos localizados na célula. Cada hormônio possui um receptor diferente, que funciona como um sistema de chave e fechadura. E por esse motivo, quando a gente fala de hormônios que são liberados na corrente sanguínea, eles são encontrados em baixas concentrações do sangue, mas conseguem ser efetivos no efeito biológico. Existem 3 diferentes classes de hormônios: os proteicos e polipeptídicos, os esteroides e os derivados do aminoácido tirosina, secretados pela tireoide e pela glândula adrenal. Essa última classe terá aulas mais específicas para falar dela. Se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos de fisiologia e outras matérias, seja membro aqui do canal, porque além de vídeos exclusivos, você ainda ganha de bônus apostilas bem ilustradas e um conteúdo bem resumido para você gabaritar as suas provas de fisiologia.
Quando a gente fala de hormônios proteicos e polipeptídicos, eles são sintetizados como pré-hormônios e ribossomos. Logo depois, eles se ligam ao retículo endoplasmático rugoso, onde sofrem uma clivagem através de uma peptidase. Após isso, viram pró-hormônios e saem do retículo endoplasmático rugoso em vesículas. A partir daí, são direcionados ao complexo de Golgi, onde eles são empacotados para formar grânulos secretórios. E eles ficam armazenados dentro desses grânulos nas glândulas, até que possam ser secretados por exocitose. Por outro lado, nos hormônios esteroides temos duas categorias principais, que são os glicocorticoides e mineralocorticoides, e os hormônios sexuais, que são os estrógenos, a progesterona e os andrógenos. Independentemente da categoria, eles são sintetizados a partir do colesterol. Quando o colesterol entra na célula, ele pode ser usado para a síntese de hormônios ou ele pode ser armazenado em grânulos. A síntese de esteroides envolve diversos processos que serão melhor detalhados em aulas futuras. Cada hormônio esteroide necessita de uma enzima específica que fica dentro de uma célula em particular. Por exemplo, no córtex da glândula adrenal, existe uma enzima específica que consegue sintetizar os mineralocorticoides e os glicocorticoides a partir do colesterol. Assim como as células responsáveis pela produção dos hormônios sexuais possuem enzimas específicas para isso. O interessante é que o córtex da adrenal também possui enzimas necessárias para formar os esteroides sexuais. É por isso que eles são sintetizados em baixas quantidades no córtex adrenal, mas vamos ver melhor isso em outras aulas. Uma das diferenças entre os esteroides e os proteicos é que os esteroides não são armazenados dentro das células, eles são secretados logo após a sua síntese. Agora que já vimos sobre a síntese geral dos hormônios, vamos ver sobre o transporte deles pelo sangue. Após a sua síntese e secreção, eles necessitam ser transportados até o tecido-alvo pelo plasma. Os proteicos e polipeptídicos podem ser transportados dissolvidos no plasma, já que essas moléculas são hidrofílicas. Isso significa dizer que eles podem se dissolver facilmente no plasma sem dificuldade nenhuma, porque a molécula tem afinidade por água. Então, eles podem ser encontrados na forma monomérica, ou seja, uma molécula mais simples, ou da forma polimérica, que é uma molécula mais complexa. Os proteicos, quando chegam na célula-alvo, eles possuem receptores específicos na membrana celular. Isso porque as proteínas são hidrofílicas e não conseguem atravessar a membrana plasmática, que é feita de uma bicamada lipídica. Após a ligação com o receptor, já que elas não entram na célula, elas precisam de um segundo mensageiro, como o AMP cíclico, por exemplo, que acaba ativando uma cascata intracelular e promovendo a resposta biológica. Eu não vou entrar nos mínimos detalhes dessa cascata, porque o objetivo aqui não é se aprofundar nisso. Por outro lado, quando a gente fala de esteroides e hormônios da tireoide, eles são um pouco mais complicados de serem transportados, porque eles não se diluem no plasma igual aos proteicos, já que são moléculas lipofílicas. Dessa forma, eles precisam de proteínas transportadoras para que se tornem solúveis. Algumas proteínas que transportam esteroides têm uma alta afinidade por um esteroide específico, apesar de também ser capaz de carregar outros. A albumina, que é a proteína mais abundante no plasma, tem uma baixa afinidade por hormônios esteroides, porém, ela possui alta capacidade de carregá-los, justamente por ser mais abundante. Para que esses hormônios façam efeito na célula, ele precisa estar na sua forma livre, não ligado à proteína. Diferentemente dos proteicos, os esteroides precisam penetrar dentro da célula e encontrar os seus receptores, que geralmente estão no citoplasma ou no núcleo da célula. A sua entrada na célula só é possível porque eles são lipofílicos, então eles passam facilmente pela bicamada lipídica. Quando eles se ligam com seus receptores, eles acabam formando um complexo que entra dentro do núcleo e interage com pontos específicos da cromatina. Isso resulta na síntese de proteínas que vão produzir o efeito biológico. A secreção dos hormônios no organismo precisa ser controlada para que as concentrações fiquem dentro dos parâmetros de normalidade, a fim de garantir as funções fisiológicas. Quando ocorre uma anormalidade nesse controle, as endocrinopatias podem surgir. Um importante mecanismo de controle é o controle por feedback, sendo o mais comum o feedback negativo. Ele é importante porque impede que o hormônio seja secretado em excesso. Esse tipo de controle por feedback acontece principalmente com os hormônios tróficos liberados pela hipófise. Depois vamos ver melhor sobre isso. Outra consideração importante é sobre os padrões secretórios. Os padrões de secreção podem variar em um tempo de 24 horas, e isso é conhecido como ritmo circadiano. Os padrões podem ser alterados por diversos fatores, como a luz, o sono, dentre outros. Essas variações periódicas são independentes do controle por feedback.
Por exemplo, os níveis de cortisol podem ser mais altos pela manhã, o que ajuda a mobilizar mais energia no início do dia e vai diminuindo gradualmente, até que durante a noite a sua secreção é mínima. Já a melatonina é produzida durante a noite, o que ajuda a controlar o sono e vigília dos animais. O GH é liberado em pulsos, com o seu aumento mais pronunciado durante a noite. Aqui são só alguns exemplos. Como falado antes, o sistema nervoso e o sistema endócrino estão intimamente relacionados. E o maior exemplo disso é a interação da hipófise com o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central, que fica localizado em uma região do diencéfalo. Ele é capaz de produzir aminas e peptídeos que podem influenciar na secreção de hormônios pela hipófise. A hipófise, por sua vez, é constituída de algumas partes, e dentre elas temos a adenohipófise, ou hipófise anterior, e a neurohipófise, ou hipófise posterior, que são as duas partes principais aqui para a gente estudar. A neurohipófise possui neurônios cujos corpos celulares se originam lá no hipotálamo, e por isso ela é considerada uma extensão do hipotálamo dentro da hipófise. Esses neurônios são diferentes de outros neurônios do sistema nervoso, já que eles podem produzir substâncias e suas terminações nervosas podem secretá-las. Eles são denominados de neurônios magnocelulares. As substâncias produzidas por eles são a ocitocina e a vasopressina, ou também conhecida como hormônio antidiurético, o ADH. Esses hormônios são produzidos em regiões denominadas de núcleos supraóticos e paraventriculares do hipotálamo, e são liberados na corrente sanguínea pela hipófise. O principal efeito da ocitocina é a contração do músculo liso das glândulas mamárias e do útero. Já o ADH tem efeito sobre os rins, aumentando a reabsorção de água. A adenopófise produz uma variedade de hormônios, e dentre eles temos o hormônio do crescimento, o GH, o FSH, o LH, o TSH, a prolactina e o ACTH. Para entender melhor a relação entre a adenohipófise e o hipotálamo, é importante saber antes a anatomia da região. A comunicação do hipotálamo com a adenohipófise se dá por meio de capilares sanguíneos, que constituem o sistema porto-hipofisário. A artéria hipofisária dorsal chega ali na região e se transforma em um plexo capilar. O sangue desses plexos é drenado por veias que se transformam em capilares sinusoides, o que forma um sistema porta-venoso. Esse sistema porta é importante porque as substâncias secretadas lá pelo hipotálamo caem no sistema porta e são levadas até a adenohipófise, e dessa forma é possível que a secreção dos hormônios tróficos da hipófise seja controlada. As substâncias secretadas pelo hipotálamo são os hormônios liberadores. Eles migram até a hipófise e estimulam a liberação dos hormônios tróficos. Para cada hormônio trófico, existe um hormônio liberador que vai estimular sua secreção. Veremos isso melhor em aulas futuras. Para que tudo isso funcione, existe um sistema de feedback, que já foi mencionado antes. Pegando como exemplo o cortisol, o hipotálamo libera o CRH, o hormônio liberador de corticotrofina. Então, ele vai até a hipófise anterior e estimula a secreção do ACTH, que por sua vez vai até a adrenal e estimula a liberação do cortisol. Quando o cortisol atinge um determinado nível de concentração no sangue, ele inibe a secreção de CRH a nível do hipotálamo e de ACTH a nível da hipófise. Esse eixo foi apenas um exemplo para mostrar o funcionamento do sistema de feedback negativo usado para controlar os níveis de hormônios no sangue, e isso acontece com muitos hormônios da hipófise. Essa aula vai ficar por aqui. Nas próximas, vamos estudar especificamente cada uma das glândulas e os hormônios secretados por elas. Até a próxima. Valeu!